Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia, aqui o pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Também saúdo os irmãos e amigos que estão nos assistindo pelo YouTube, que façam parte de outras igrejas ou não façam parte de igreja alguma, mas amam a palavra de Deus. Muito bem-vindos todos vocês. Hoje nós estamos aqui com o nosso Oração e Ação Jovem. Hoje quem vai trazer a mensagem para nós, a palavra é a Sara. Sara é uma piauiense que veio para o Rio de Janeiro estudar teologia, se formou agora pelo CIEM, uma pessoa muito especial, vamos ouvi-la com muita alegria. Quero lembrar os motivos de oração de hoje. Nós estaremos agradecendo a Deus pelos aniversários que ocorrem essa semana, da Marisete, Tatiana, Jonathan, Carla, Nina, Maria das Graças e Luzia Venturotti. Também aniversário de casamento do Joel e da Andréia. Vamos estar orando pelos enfermos. Temos muitas pessoas enfermas e precisamos orar por elas, pedir a cura destas pessoas. Nós vamos estar orando pela Juliana Lima, pela Rejane, pela Raquel, pela Marilac, pelo Bessa e Marisete, que tudo indica estão com Covid, estão em casa, mas estão em tratamento. Vamos orar pelo Agnello, pelo Antônio lá em Resende. Vamos orar também pelo pai da Lúcia Bastos. Vamos orar pelo Rafael, que é filho da Neilda, que está em Santos. Vamos estar orando também pela Rose, que nós chamamos carinhosamente de Rose Branca. Ela está internada com Covid também, no Hospital Ilha do Governador, perdão. Nós vamos estar orando também pelos nossos governantes, pelos missionários e pastores, pelos profissionais de saúde. Antes de passarmos a palavra para a Sara, eu quero lembrar você de algo maravilhoso que vai acontecer com a nossa igreja e com todos aqueles que nos assistem, que têm interesse na palavra de Deus. Na noite do dia 24 de dezembro, nós costumamos festejar a passagem para o dia 25, dia de Natal. Nós vamos ter uma programação de alto nível, linda, especial de Natal, que vamos enviar para todos vocês que nos acompanham, que têm dado seu inscreva-se, tem se inscrito no canal, tem também dado seus likes, e nós ficamos muito gratos. Nós estávamos preocupados porque não teríamos uma programação de Natal pelas necessidades de afastamento impostas pela Covid, mas encontramos uma forma de ter uma programação linda, personalizada, especial para a nossa igreja, com música de alto nível por um casal de músicos, cantores lindos, e também com a mensagem da palavra de Deus. Isso será na quinta-feira, dia 24 de dezembro, às 19h30. Então, vocês vão receber o link, convidem para que também acessem, passe o link para seus vizinhos, para seus amigos, para seus parentes, para que nós promovamos uma grande reunião e união e comunhão na noite de Natal, dia 24 às 19h30. Como é que nós vamos saber se estamos todos ali unidos, assistindo juntos, em comunhão? Muito simples. Nós vamos pedir a todos que no momento da programação, da transmissão, deem o seu like. Podem participar do chat também, se ele estiver aberto. E você vai estar, então, manifestando a sua comunhão com seus irmãos. Vai ser muito bom, ok? Então vamos orar agora. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a Sara. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Suplico que o Senhor unja a Sara com teu Espírito Santo, para que ela possa trazer uma palavra, Senhor, que fale aos nossos corações, ao nosso espírito, Pai. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos ouvir. Sara, diga para nós o que Deus falou para você. Olá, queridos, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. A gente comemora, dia 25 de dezembro, o Natal, esse momento em que mudou a história do mundo, mudou a história da humanidade,
o nascimento do nosso Senhor, o nascimento de Jesus. E isso foi tão importante, tão significante, né, que temos o antes e o depois, antes de Cristo, depois de Cristo, por ser algo que marcou o mundo, né? Jesus, ele já havia sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E aí ele, lá no Novo Testamento, a gente tem, né, lá em Mateus, em Marcos, Lucas, João, todos eles narram essa vinda de Jesus à Terra, alguns como criança, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse nascimento, sobre esse primeiro Natal, que foi um Natal improvisado, em que Maria estava lá numa cidade, que era a cidade de José, que foi se alistar e tudo mais. Mas eu vou ler especificamente Mateus. Essa história aí do recenseamento e da ida dela detalhadamente a gente encontra lá em Lucas no capítulo 2. Mas hoje eu vou ler Mateus no capítulo 1, porque Mateus ele é um narrador diferente, né? Lucas ele detalha, ele conta como estavam, onde estavam, aonde eles com quem eles estavam, sobre os pastores. É uma narrativa mais conhecida, mas Mateus também é muito conhecida, então por isso eu vou ler Mateus. E Mateus também é interessante a gente observar que ele está escrevendo para os judeus, né? A narrativa dele não é para os gentios, como o de Lucas. Lucas escreve para Teófilo e para os gentios. Mateus escreve para os judeus, que conheciam a lei e que conheciam as profecias. Então, todo o evangelho de Mateus é para mostrar que Jesus é o rei, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o Cristo. E a gente vê isso desde o início, e ele usa uma frase, né, que isso aconteceu tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera por meio dos profetas. E ele fala isso diversas vezes no seu evangelho e cita também os textos do Antigo Testamento para que os judeus entendessem que Jesus de fato era o Cristo, que Jesus de fato era o Messias prometido. Então vamos ler, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Fala assim, queridos. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhes o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelos profetas. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. E é assim que Mateus narra o nascimento de Jesus. Logo no 2 ele já vai falar sobre a vinda dos magos do Oriente. A gente hoje, né, já tem mais uma visão de que os magos, a gente acredita que era reis magos, mas a Bíblia fala em magos, eles vieram encontrar Jesus não quando Jesus nasceu ali imediatamente, mas depois de um tempo. Tanto que Herodes, né, quando manda matar as crianças, ele não quer que mate somente os recém-nascidos, mas as crianças maiores também. E é interessante a gente observar isso. Quando José sabe que Maria ficou grávida, ele acha meio estranho, né? Porque eles eram somente noivos. Só que o noivado para os judeus era um compromisso muito sério, a ponto, né, dela já ser praticamente considerada esposa dele, mesmo eles ainda não tendo relações. Para o povo judeu já era um casamento. E aí,
quando ele sabe disso, ele estranha e ele fica muito surpreso, porque para ele ela era uma jovem virgem e tal. Só que aí o anjo vê, né? Deus, na verdade, vê a intenção, vê o que ele já está pensando. Ele está pensando em fugir, não em expor, em falar para todo mundo, ela está grávida, não. Ele foi um homem correto e ele sabia que poderia ser ruim para ela, né? Ela poderia ser condenada à morte caso as pessoas soubessem que ela estava grávida. E aí ele tenta fugir em secreto, mas antes disso, ele sonha e o anjo aparece a ele, e assim como apareceu a ela, só que ela estava acordada e ele estava dormindo. Né? Pelo menos é o que a gente entende na narrativa bíblica. E aí o que acontece? Ele conta, né? O anjo fala que é para ele receber sim Maria, não precisa ter medo, porque o que ela tinha no ventre era do Espírito Santo. E ele, conhecedor também da lei e conhecedor também das profecias, ele recebe ela como sua esposa. E a gente vê, né, que Mateus deixa muito claro que eles só tiveram relações depois que o bebê nasceu, depois que Jesus nasceu. Isso tudo para provar que ela era virgem ainda com Jesus, né? Antes de Jesus nascer. E quando a gente vê o que Jesus fez na vida de José e de Maria, né? Foi algo tão diferente, sabe? Ela estava grávida, ela não era uma pessoa justa também, de família, uma pessoa que prezava pela lei, que era uma pessoa que vivia de acordo com a lei dos judeus, e ele também, ele era um judeu da descendência de Davi. A gente vê a genealogia de Jesus, e quando chega em José, a gente entende que ele era o pai adotivo, e por que Deus escolheu ele, né? José é um homem justo, José era um homem que temia a Deus, que observava a lei, e provavelmente Deus já sabia, né, que ele seria esse homem, essa figura paterna para Jesus. E ele ensina Jesus, né, conforme a gente vai lendo, alguns evangelhos narram, né, que Jesus estava no templo ensinando ainda criança, e que Jesus ia às festas no templo, que Jesus estava... A gente não tem detalhadamente como foi a vida de Jesus na infância, mas a gente entende isso. E José obedece, José faz tudo isso, José se coloca como pai, se coloca como esposo de Maria, e ela, né, essa mãe dedicada, essa mãe que teve esse privilégio de embalar, de estar com com o Filho de Deus, né, de amamentar o Filho de Deus. Então imagina como que era, né, como que ela se sentia. Mas eles sempre o ensinaram com a lei. A gente vê Jesus conhecendo a lei ainda, né, quando ele está lá discutindo, já quando ele se torna adulto, que ele está lá falando com os doutores da lei, a gente vê que Jesus de fato conhecia aquilo. Jesus de fato sabia o que estava acontecendo. E, queridos, esse Natal eu espero que... Eu sei que muitas pessoas não estão com suas famílias, não estão longe da sua família, mas eu quero que você lembre, que você saiba que Jesus ele veio ao mundo por você. Jesus ele veio nesse contexto muito estranho para a gente, imagina para aquele povo na época, mas ele veio para cumprir as profecias. Mateus nos mostra isso. Ele veio para ser rei, para reinar. Então, meus queridos, que esse Natal na sua família, na sua casa, aonde você estiver, seja perto dos seus, seja longe, seja virtualmente, seja presencialmente, que você deixe Jesus reinar na sua vida. Que o rei que foi anunciado lá pelos profetas, por Isaías e por outros profetas, que ele reine na sua vida, que ele se faça presente não só nesse Natal, não só no Natal, que ele reine sempre. Que você tenha consciência de que Jesus, o Rei dos Reis, o próprio Deus, ele se fez homem, ele nasceu numa manjedoura, ele foi embalado por uma mãe, ele foi ensinado por um pai, ele veio ao mundo por você, ele se entregou na cruz. Que assim que o Natal, que a Páscoa também, que é um feriado, que é um momento também, que é uma data também importante para os cristãos,
que essas datas não cheguem, não caiam no esquecimento. E é engraçado que essas datas sempre tem uma pessoa, um coadjuvante, alguém querendo tomar o lugar de Jesus, né? Seja no Natal, o Papai Noel, ou na Páscoa, o coelhinho da Páscoa, mas eles sempre querem tomar o lugar de Jesus. Mas que isso não aconteça na sua vida, que isso não aconteça no seu viver, que assim como Jesus reinou na vida de tantas pessoas que nós lemos na Bíblia, ele ainda reina. E o melhor, ele reina como um Deus ressurreto. Ele reina como um Deus que venceu a morte. Ele reina como um Deus soberano. Então, meus queridos e minhas queridas, que nesse Natal você receba Jesus em sua casa e que ele permaneça na sua casa. Que ele seja o Deus da sua casa, que ele seja o Deus da sua vida, principalmente, o centro da sua vida. Que Deus, com sua infinita misericórdia e bondade, se faça presente, porque com ele é mais fácil, com ele as nossas dores ficam mais fáceis de ser curadas, as nossas alegrias viram alegrias de fato. E que se você durante esse ano teve um ano muito difícil, saiba que Jesus ele quer nascer na sua vida, que Jesus ele quer ser presente na sua vida, meu querido, minha querida. Então, eu te convido nesse momento, se você tiver esse desejo, se você quiser receber Jesus na sua casa de uma forma especial, de uma forma que mude a sua vida, não importa, não interessa o contexto, não interessa como você esteja, mas coloque diante dele tudo isso que você está passando, coloque diante dele as suas dores, as suas alegrias, os vazios da sua vida, que ele, o Deus, o menino que nasceu lá em Belém, ele está pronto para te salvar, ele está pronto para preencher e para reinar na sua casa, mas você precisa permitir isso. Então vamos orar nesse momento, te convido a colocar o seu coração diante de Jesus, esse Deus que nasceu, que viveu, que nos ensinou, que morreu na cruz, que ressuscitou e que hoje é e quer ser o nosso Deus, o Deus da nossa vida. Então vamos orar, meu querido, minha querida. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós queremos glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor se fez homem, esteve no nosso meio, porque o Senhor foi Deus, porque o Senhor foi homem, porque o Senhor viveu na terra e nos mostrou o quanto nos ama. Nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão porque muitas vezes nos esquecemos aonde o Senhor deve estar nas nossas vidas. Que o Senhor, com a tua misericórdia, alcance os nossos lares, alcance as nossas famílias, que as nossas dores se tornem alegrias em Cristo, que possamos viver conforme a tua vontade, Pai. Que possamos ter vontade de aprender ainda mais de ti, seja através da Bíblia, seja através daquilo que o Senhor faz e fará na nossa vida. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu perdão, obrigada porque hoje temos acesso livre a Deus, porque hoje nós podemos exaltar o teu nome. Obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor é Deus e nós temos o Senhor em nossas vidas. Abençoa todos aqueles que nesse momento estão orando, que o Senhor se faça Deus na vida deles, não só no Natal, mas sempre. Obrigada por tudo, Jesus, em nome do Senhor. Amém. Amém, queridos. Que esse Natal seja um Natal de renovo, seja um Natal de alegria, seja um Natal de Jesus presente na sua vida, o Deus conosco na sua vida também, meus queridos. Que você viva e conheça e seja abençoado por Jesus, pelo nosso Jesus. Um abraço bem forte e que essas festas que nós vamos ter ou não, né? Algumas pessoas sim, outras não, mas que nós possamos de alguma forma nos reunir com as nossas famílias, seja perto, seja virtualmente, seja presencialmente, seja somente pelo telefone. Não esqueça de declarar Jesus na sua vida, não esqueça de dizer que Ele reina na sua casa, que Ele é Deus na sua casa e que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja sempre o centro da tua vida. Um grande abraço
e até a próxima. Muito bem, Sara. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua doçura, pela sua vida de compromisso com Deus. Muito obrigado, tá? Obrigado pela palavra. E agora nós vamos orar, encerrando esta nossa transmissão de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar por aqueles que nós falamos no início do programa. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Senhor, suplico as tuas bênçãos sobre os aniversariantes da nossa igreja. Pai, suplico, Senhor, a bênção e a cura sobre todos aqueles que pediram, Senhor, que fossem abençoados na sua saúde. Tem misericórdia, Senhor. Nós somos gratos pela tua ação, pela tua bondade, pelo teu livramento. O Senhor tem sido bom para conosco, Senhor. E eu quero suplicar que o Senhor, que pediu que nós falássemos tudo aquilo que tínhamos no nosso coração, com pedidos, com súplicas, com graças, hoje nós te pedimos cura, Senhor, estes que estão doentes, nós te suplicamos. Senhor Deus, peço que o Senhor também abençoe os governantes do nosso país. Abençoe, Senhor, os missionários e pastores, abençoe os profissionais de saúde e nos dê o livramento, Senhor, eu te peço. Senhor Deus, desde já eu peço que o Senhor já vá abençoando a nossa programação de Natal, Senhor, eu te peço. Entregamos nossas vidas completamente nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, dia 24, estaremos juntos às 19h30 com um atípico Natal. Uma programação linda para você. E lembre que amanhã é dia de oração e ação Kids. E nós estamos tendo uma sequência de sextas-feiras em dezembro com oração e ação Kids especiais de Natal. Ok? Até lá, amanhã às 19h30.